Bom, Rui, sobre a questão do fundo eleitoral, queria passar alguns dados que a equipe do Diário Causa Operária levantou em relação à distribuição de recursos do PSOL. Né? Você colocou, né, o nosso partido até o momento não recebeu, né? Sendo que nós vamos utilizar a campanha eleitoral para fazer uma campanha, usar como tribuna, né, para mobilizar os trabalhadores, por Lula presidente, denunciar o regime político e tudo mais. Né? Nesse sentido, a gente tira uma série de deliberações, né, para ter material de todos os candidatos, né, fazer uma campanha centralizada e tudo mais. No caso, a gente analisou, né, alguns dados do fundo eleitoral do PSOL e queria colocar o que mais chamou a atenção. Né? Eles receberam um fundo eleitoral de 100 milhões, né, que é 33 vezes mais do que o PCO talvez receba. Só que quando a gente vai analisar a distribuição desses recursos, você vê uma desigualdade total. Né? Primeiro, assim, de todo o valor, 71% dos candidatos não receberam um único centavo do repasse. Né? Quem recebeu alguma coisa seria aí, fica na casa dos 29%. E essa distribuição dentro desses 29% também é bastante desigual. A gente chegou, no final das contas, a uma conta, né, de que apenas 23 candidaturas, que daria 2,6% dos candidatos do PSOL, eles teriam mais recursos, né, do que 97,4% das candidaturas do PSOL, que daria 840 candidatos. Né? Eu queria que você comentasse isso daí, porque finalmente fica claro que o partido aí está sob controle de um pequeno grupo, né? Um pequeno grupo de parlamentares, né? Uma burocracia que impede de qualquer maneira que o partido seja um partido minimamente popular, que defenda os interesses da população. E um outro dado, aí já não entrando tanto na questão do fundo eleitoral, mas que faz parte desse levantamento que a gente fez, é que a gente viu que um dos principais financiadores aí das campanhas é o Walter Moreira Salles, do Itaú Unibanco, e por alguma coincidência, algum atar, alguma fantasia, todos os candidatos que ele está financiando são negros. Né? Negros de partidos de esquerda ou considerados da esquerda, que são o próprio PT, o PSOL e o PSB. Né? Dentre o candidato que recebeu mais dinheiro aí dele foi o Douglas Belchior, 150 mil, né? E na lista aí está incluso o Orlando Silva e também a própria Carmen Silva, né? Que se queixou de ter tido o celular roubado pelo PCO. Bom, primeiramente em relação à distribuição desigual, né? Eu acho que isso daí corresponde à natureza do PSOL, como fenômeno político e social. O que é? Muita gente fala, o PSOL é um partido revolucionário, blá blá blá. Falaram, né? Partido socialista, revolucionário, papapá. Nós, desde o começo, nós falamos o seguinte: isso aqui é um empreendimento de um grupo de parlamentares que estão criando um partido para manter a sua posição social como parlamentares, manter o emprego. Né? E o que nós temos visto desde o início no PSOL é isso daí, tudo é feito em função disso. É um grupo reduzido de parlamentares que comanda o partido, né? Impõe uma série de decisões. O partido, na realidade, nem existe enquanto partido. Por exemplo, essa distribuição do fundo aí, isso precisaria ser discutido pelo conjunto, né, da militância do PSOL. Tenho certeza absoluta que ninguém discutiu nada disso. É uma decisão tomada por uma cúpula, por um número pequeno de pessoas.
revela o caráter do PSOL como um partido que vive em função dos postos de um grupo restrito de parlamentares, pessoas que já estão aí ou que estão a ponto de, né? Tipo o Boulos, que é o principal candidato a deputado federal do PSOL em São Paulo. Então, o partido vive em função disso daí. No final das contas, o que você tem não são militantes, são cabos eleitorais. O PT é um pouco assim também. Apesar de que o PT tem mais densidade social do que o PSOL, muito mais. O PT tem militantes sindicais, tudo mais. Mas também funciona um pouco nesse sentido, né? É um grupo determinado de pessoas, parlamentares que já foram eleitos, estão concorrendo à reeleição, eles recebem mais do que os outros, assim. Não sei se é tão desproporcional, porque o PT é um partido grande, mas é assim. Então, é importante por quê? Porque as pessoas, quando vão falar porque tal partido, tal outro partido, tem que saber qual é a realidade do partido, né? No PCO, por exemplo, nós adotamos a decisão de distribuir as coisas de maneira igualitária, proporcionalmente a todos os candidatos. De um modo geral, né, não há privilégio. Poderia. O partido poderia tirar a conclusão de que nós temos a possibilidade de eleger um deputado no país inteiro. Então vamos canalizar mais recursos para eleger esse deputado. A gente poderia fazer isso daí, mas teria que fazer isso daí de uma maneira democrática, através de uma discussão do conjunto do partido. Quer dizer, teria que ser uma decisão do partido e não uma decisão de um grupo de pessoas dentro do partido. Dito isso, é importante o seguinte, né? Como começam a aparecer essas distorções, amanhã alguém da burguesia vai olhar e falar assim, nós podemos manipular esse fato e vão criar uma lei que determina que os fundos devem ser distribuídos assim assado entre os candidatos. Nós somos contra, não essa lei em particular. Somos contra leis que digam o que o partido deve fazer. O partido, para ser um verdadeiro partido, ele deve ser uma entidade autônoma em relação ao Estado, deve tomar suas próprias decisões. Se quem toma as decisões é o Estado, o partido está sendo estatizado. Por exemplo, foi aprovado aí que 1/3 das candidaturas tem que ser de mulheres. Nós somos contra essa lei. Não somos contra o conteúdo da coisa, de que deve haver mulheres candidatas, etc. e tal, mas não é o Estado que deve determinar isso daí. É o partido. O partido deve decidir. E se o partido decidir que não é assim, o eleitor vai julgar o partido pelo que ele decidiu, né? É uma interferência indevida. Ontem, por exemplo, na entrevista, eu tenho a impressão que a Simone Tebet defendeu que 50% dos candidatos deveriam ser de mulheres, porque as mulheres são 50% da população. Quer dizer, eu vi um outro juiz do TSE dizendo que o próximo passo é ter cota para negros. Então você vai ter 30% são mulheres, 30% são negros. Aí, sei lá, X% tem que ser índio, não sei quantos japonês, tantos árabes. Chega uma hora o partido não precisa nem se reunir para tomar a decisão, já está tudo decidido por ele, né? Nós somos favoráveis a abolir todas essas ingerências do Estado sobre os partidos políticos. O partido político tem que elaborar o seu estatuto com total autonomia. E o Estado não deve dar pitaco, não deve dar palpite, não deve enfiar o nariz aí. De jeito nenhum. Isso é uma coisa antidemocrática. Para que o partido possa ser um partido popular, ele tem que ser independente do Estado. Como é que ele vai ser independente se ele não tem nem autonomia para decidir como é que é o partido? Logicamente que os pseudo-bem-intencionados vão falar, não, mas a questão da mulher é importante. É importante, mas isso aí não é a solução para nenhum problema. Isso daí é só, né, um processo que já iniciou há muito tempo,
há muito tempo, em que o Estado vai tomando conta do partido, vai estrangulando o partido como um organismo independente do Estado, né? No Brasil, a eleição é quase uma eleição, quase que estatiza o partido em todos os sentidos. Você tem que prestar contas detalhadamente de como o dinheiro é gasto. Há uma regulamentação burocrática bizantina para o gasto do dinheiro. Você não pode gastar assim, você não pode gastar assado, você tem que gastar, o dinheiro tem que sair da conta do partido para o gasto, uma coisa muito complicada, né? Isso daí não é uma coisa democrática. Democrático é se o Estado vai dar dinheiro para os partidos gastam como quiserem. Não tem que ter essa regulamentação toda. A regulamentação é pior do que se o partido pegar o dinheiro e gastar de maneira indevida. Pior, não é melhor, né? Esse negócio das cotas de mulheres. Ninguém fala, a imprensa não fala isso, mas a maior parte dessas cotas de mulheres aí não são de pessoas que realmente têm uma atividade política. É artificial. E a hora que colocar negros vai ser mais artificial ainda, né? Então, é uma deformação. O regime partidário no Brasil é uma coisa totalmente burocrática e não tem o menor sentido que seja assim.